Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. 13, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente, versículos de 54 a 58. Mateus, capítulo 13. Versículos de 54 a 58. Mateus 13, 54 a 58. Nos diz a palavra de Deus, a partir do versículo 54, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, tudo isso a respeito de Jesus: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua casa, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Vamos orar ao Senhor, nós vamos fechar os nossos olhos, convido você a fechar os olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela bênção de podermos ter vozes de coração para exaltar e glorificar o teu nome. É graça do Senhor e é misericórdia do Senhor. Nós te bendizemos pelos louvores que podemos entoar. Te louvamos pela ação do teu Espírito, abençoando as nossas orações, tomando as nossas orações imperfeitas como filhos, pela adoção por meio do teu Filho Jesus, e apresentando diante de ti, ó Pai, as nossas orações imperfeitas como algo agradável ao teu coração. Nós te louvamos pelo exemplo de Jesus, como filho, pela relação contigo, ó Pai. Nesse momento nós pedimos a tua bênção, de forma que ao olharmos para pais humanos, possamos aprender na tua palavra como tu desejas que nós sejamos. Pai, que possamos, através da paternidade, exaltar e glorificar o teu nome. Nós te bendizemos por tudo que tens feito e vais fazer. E assim o fazemos, Pai, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, e para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Naturalmente que por uma questão de segurança nós vamos precisar estar juntos. Se for preciso, você traduz a mensagem para os seus filhos, para os filhos pequenos. Mas espero que também de alguma forma eles possam compreender um pouco. Se houver alguma necessidade, nós temos os diáconos à porta. Se porventura você precisar sair em algum momento, você poderá ser acompanhado devidamente por eles. É bem certo que nós estamos aqui para adorarmos a Deus Pai, e essa é a nossa função. Por outro lado, também, socialmente, nós temos uma comemoração que é feita no dia de hoje, que é bem conhecida, e nos leva a chamar e falar e dizer: hoje é o dia dos pais. Na verdade, hoje é o dia do Senhor. E nós estamos comemorando esse dia, separando o dia, no certo sentido, socialmente, para lembrarmos dos nossos pais. Algo que nos Estados Unidos, pela primeira vez, foi comemorado no dia 19 de junho de 1910. Isto por conta de uma filha que manifestou um desejo de agradecer a Deus, de agradecer ao seu pai, que tendo ficado com vários filhos, ela quis homenagear o seu pai, William Smart. Ele era um veterano da Guerra Civil Americana
que após a morte da esposa ele teve que criar sozinho, Sonora, que era o nome de uma de suas filhas, e os outros filhos. Esta homenagem de Sonora ela começou em 1909 e terminou então no ano seguinte, tomando a data de 19 de junho. No Brasil, se nós olharmos, no Brasil nós tivemos pela primeira vez em 1953 a comemoração do dia 16 de agosto. De fato, a comemoração aqui no Brasil não ocorreu, ela não foi pensada como uma forma de uma homenagem local e simples, como aconteceu com Sonora em relação ao seu pai. Mas ela foi aqui no Brasil pensada por um publicitário chamado Silvio Belli, na época diretor do jornal Globo e da Rádio Globo. E então ele pensou como um momento social, mas também algo comercial. E a tentativa então foi associar esse dia, dia 19 de agosto, ao dia de São Joaquim, chamado pai de Maria, mãe de Jesus. Com o passar do tempo, então, esta data, ela foi sendo trocada até chegar ao momento de no nosso país ser comemorada no segundo domingo do mês de agosto, que permanece até o dia de hoje. Mas o que é interessante, eu quero chamar também sua atenção no aspecto histórico, é que este Dia dos Pais é comemorado em outros países, em uma outra data, em Portugal, Espanha, Itália, Bolívia, aqui na América do Sul, e Honduras, países muito fortemente católicos. Eles comemoram o Dia dos Pais no dia 19 de março. E acontece isso por conta da força da tradição católica, porque associam a esse Dia dos Pais o dia 19 de março, que era o dia do nascimento de José, esposo de Maria. Eu gostaria de, nesta noite, olhando para o texto bíblico que nós lemos, eu gostaria de pensar com você, diante de uma sociedade que nós vivemos, carente de valores, carente de referenciais. Eu quero voltar a esse texto e pensar com você o que é que Mateus nos traz, inspirado pelo Espírito Santo. Mateus foi discípulo de Jesus. Ele registrou o ministério e registrou os ensinos do Senhor Jesus Cristo para testemunho aos judeus. Isso mais ou menos entre os anos 64 e 70 depois de Cristo. Nesta sociedade que vivemos, perdida de valores, homens, pais, que às vezes erroneamente buscam prazer a todo custo, buscam o sucesso profissional e às vezes não tanto para o sustento da família, mas às vezes terminam descambando para elevar o ego. Homens e pais que buscam, às vezes erroneamente, tão somente reconhecimento social. São filhos que se perdem para as drogas, filhos que se perdem para o sexo ilícito, filhos que se perdem para a violência, para a corrupção, filhos que se perdem muitas vezes, como vimos meses passados, para o Estado Islâmico, recrutando jovens sem rumo e sem sentido para a vida. Mas o pior de tudo é que são filhos que se perdem para a eternidade. Nós precisamos de pais que sejam modelo. E talvez, sem muita pretensão, José, pai adotivo de Jesus, esposo de Maria, José terminou sendo esse pai, dentre outros pais, terminou sendo um pai modelo. Olhando a história, recordo-me de uma das Olimpíadas de Barcelona, em 1992. Uma cena belíssima. Quem sabe vale a pena você dar uma olhada lá. Derek Redmond, esse homem cruzou a linha de chegada, mas não sozinho. Naquela corrida, naquela maratona, já sem forças, ele teve um problema muscular. E se dependesse tão somente dele, possivelmente ele não conseguiria terminar então aquela corrida. É nesta hora que entra em cena o pai, o seu pai,
o seu pai, ao vê-lo ali naquela condição, ele então passa no meio das pessoas, ele passa pelos seguranças, ele entra na pista correndo, e ele toma o seu filho, e ele sustenta, o levanta, e ele prossegue com o filho colocando o braço ao redor da cabeça do pai, ele sustentando o filho pela cintura. Ele vai, o filho de dor, vai pulando, mas o pai sabia o desejo que o filho tinha de cruzar aquela linha de chegada. Ele não deixa o filho ali jogado, ele não permite que haja algum atendimento médico, porque naquele momento ele sabia que o que o filho queria era passar a linha de chegada, e é isso que ele faz. Ele ajuda o seu filho até alcançar esse objetivo. É um pai que sai em socorro do seu filho ali naquele caso. E José foi um tipo de pai assim, um pai referencial. E referencial em algumas coisas. Me permita então elencar pelo menos 3 coisas nas quais José foi um pai referencial, um pai exemplo, que serve de exemplo para nós. Em primeiro lugar, José foi um pai referencial de trabalho. No versículo 55 que nós lemos, a Bíblia diz que quando as pessoas começaram a ouvir Jesus pregar, elas perguntaram: não é este o filho do carpinteiro? É possível que já no início do ministério do Senhor Jesus Cristo, José tivesse morrido. É interessante porque não há menção dele, senão só até os 12 anos. Quando então Maria, José e Maria levam Jesus até o templo. Mas curiosamente depois não há mais nenhuma menção. A profissão de José estava ali reconhecida naquela pergunta. Não é este o filho do carpinteiro? Marcos capítulo 6 nos diz e mostra um texto deste que Marcos registra, que alguém então perguntou, referindo-se a Jesus: não é este o carpinteiro? Ou seja, esse Jesus que está pregando não é nenhum mestre, não é nenhum rabino, não é ninguém entendido da lei, não é ninguém que tenha frequentado as escolas rabínicas. Mas esse Jesus, ele não é aquele carpinteiro. Mas aqui em Mateus quer trazer a fala de alguém, de alguém que questiona. Não é este Jesus, o filho do carpinteiro? Repito, a profissão de José estava ali identificada. Não há suspeita de que José fosse um trabalhador desonesto. Como chegaram a pensar sobre Zaqueu, cobrador de impostos? Não há nenhuma menção disso. Com o suor do rosto, José sustentava Maria, sua esposa. Com o suor do rosto, José deixou o testemunho de sustentar e buscar lutar por sua família, manter a esposa, manter os filhos, manter as filhas. Nós precisamos de pais que sejam para seus filhos referencial de trabalho. Seja você, pai, um referencial de trabalho. Que as pessoas olhem, que os seus filhos, sua esposa, que todos reconheçam que você é um lutador, que você se esforça, que você se esmera, você procura dar o seu melhor. Naturalmente você precisa descansar, você precisa de lazer, você precisa curtir a família, mas você precisa ser um referencial de ser de fato um homem trabalhador, que honra a Deus através do seu trabalho. Mas José não foi só um pai referencial de trabalho. Em segundo lugar, José foi um pai referencial de família. De família. A palavra de Deus nos mostra isso. No versículo 55, a segunda parte do versículo, e no versículo 56. A Bíblia nos diz na palavra, depois que perguntam, não é este o filho do carpinteiro? A Bíblia nos diz: não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Jesus tinha mãe, sim, Deus o abençoou, aprove a Deus fazer com que o seu filho encarnasse e viesse ao mundo através de uma mulher, sim. Mas a Bíblia diz também que este Jesus,
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tinha irmãos e irmãs, e ele foi reconhecido como o filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro. Jesus não tinha só mãe, Jesus não tinha só irmãos e irmãs, Jesus tinha pai. Jesus tinha pai. Não só o pai celestial, mas ele tinha um pai terreno, ainda que adotivo. E nós temos tantos pais que têm se tornado pais referenciais, pais que são referência para os seus filhos, muitas vezes sem serem pais biológicos, que honram essa paternidade adotiva, que não abusam de nenhuma forma, mas entendem que esta paternidade adotiva, ela deve ser para abençoar essas crianças. Essas crianças que por algum motivo talvez foram abandonadas pelos seus pais biológicos. Estas crianças que talvez perderam seus pais biológicos ainda quando muito tenras. E nós não precisamos ir tão longe na história de séculos e milênios. A Igreja Presbiteriana do Brasil comemora amanhã 160 anos. E o missionário que veio para cá, Ashton Green Simon do norte-americano, desejoso de estar num país para levar o Evangelho, entendendo a necessidade do Brasil, veio para cá. E a sua filha, depois de 8 anos de ministério, esta garota que não tinha ainda nem 6 anos, ela perdeu a sua mãe por complicações do parto e tempos depois perdeu o seu pai. Foi criada por um de seus tios que amava Simon, e então aprove a ele adotar essa criança e cuidar. Familiares que cuidaram da criança são pessoas que se fazem de pais adotivos, como ali Deus estava usando José na vida do seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Pai, mãe, filhos, filhas. Jamais deixará de ser o ideal de Deus para a família. Não são dois homens que se unem para adotar filhos, formar uma família e então dizer que aquilo é família segundo o coração de Deus. Não são duas mulheres que se unem para adotar filhos, para trazer uma nomenclatura de família. Não, este não foi e não será nunca o ideal de Deus. Deus deseja que o homem e a mulher juntos possam honrar o nome dele e possam cuidar dos filhos que Deus assim lhe concedeu. Sejam eles biológicos ou adotivos, mas glorificar a Deus Pai. José era da tribo nobre de Judá, em Israel. Ele é citado lá em Mateus capítulo 1, versículo 2, de onde veio o rei Davi. José não era de uma tribo qualquer. José era de uma tribo considerada uma tribo nobre no meio de Judá, no meio de Israel. A tribo de Judá, de onde veio o rei Davi. José preocupou-se com a gravidez de Maria. Era alguém de família, José. José não era um irresponsável de família. Não era um jovem, um homem irresponsável, não de forma alguma. Ele podia e tornou-se referencial de família, já desde o começo da constituição de sua família. José preocupou-se com a gravidez de Maria. Isso está notoriamente colocado lá em Mateus capítulo 1, versículos 18 e 19. A Bíblia nos diz lá que José, olhando para a situação e sabendo então da gravidez, a Bíblia diz que José resolveu deixá-la secretamente. Foi preciso um anjo intervir, Deus enviar um anjo para falar a José e dizer que ele não fizesse aquilo. Parece até estranho. Era como se nos nossos dias alguém dissesse: ah, entendi, José estava pulando fora. José usou Maria, engravidou Maria e agora estava caindo fora. Isso poderia ser visto desta forma naquela época. José, diante da gravidez de Maria, não mantendo relações com ela, José só tinha duas opções, pelo menos. A primeira era abrir um processo judicial que iria expor e humilhar Maria. Um processo judicial contra Maria.
A segunda opção era dar carta de divórcio, porque eles estavam comprometidos. A Bíblia diz que ela estava desposada. Isso era praticamente quase um casamento. E seria uma carta, como Deuteronômio 24, versículo 1 nos fala. Era uma carta dele para ela, só que seria uma carta sem processo judicial. Não precisaria abrir um processo judicial para toda a comunidade para expor e humilhar Maria. E ele amava tanto a Maria que ele então não abriu o processo para expor e humilhar, mas então ele tomou a decisão de fazer a segunda opção. Como uma carta, ele resolveu deixá-la. Não precisava escrever carta, não. Era como quem deixa e diz: não, eu vou sumir, essa é a minha decisão. Porque se eu sumir, ninguém me encontrar, a culpa vai recair sobre mim. A culpa não pode recair sobre ela. Nós não mantivemos nenhuma relação. E com certeza José sabia da dignidade, da seriedade do coração de Maria, do temor a Deus. Mas Deus abençoou a José. Revelou então que era uma ação do Espírito Santo concebendo na vida de Maria. Deu a eles como casal, não só abençoou naquele momento, mas deu a eles como casal filhos e filhas. E é isso o que nos diz o versículo 55. A palavra de Deus então nos diz que eles questionaram as pessoas: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? E aqui não são primos, aqui não são tios. Ah não, isso era um termo assim, bem genérico. Irmãos era um termo de espiritualidade. Não, porque ainda não havia bem esse conceito de espiritualidade que nós temos muitas vezes de chamar ao irmão fulano, à irmã fulana. Eram irmãos mesmo, de sangue, de carne, só que agora da união de José e Maria, ou seja, eram família, José cuidou de Maria, cuidou de Jesus lá na fuga para o Egito e continuou cuidando dos irmãos de Jesus, irmãos e irmãs. Ou seja, José era um homem de família, José era um referencial de família. Mas por último, irmãos, eu gostaria de trazer para o nosso coração que José não foi só um pai referencial de trabalho, não foi só um pai referencial de família, porque não adianta só se dedicar ao trabalho, não adianta só se dedicar materialmente à família, ou às vezes até espiritualmente. Tudo isso, o todo, é muito importante. Mas eu gostaria de dizer também, olhando para o que a palavra de Deus nos fala, que José foi também um pai referencial de espiritualidade para o povo de Israel. A educação espiritual era e continua sendo tarefa dos pais. Ouvimos hoje pela manhã a pastoral que foi trazida pelo pastor Luizinho, nos desafiando, nos fazendo pensar na nossa missão, na nossa responsabilidade de criarmos filhos para a glória de Deus. Deuteronômio 6, versículos 4, a partir do versículo 4, há um texto muito precioso e talvez conhecido da grande maioria. A palavra de Deus fala lá, dizendo: ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Ele é o único Deus. E aí então a palavra, Deus vai trazendo a palavra, Ele fala ao coração dos pais, dizendo: tu as inculcarás, essas palavras, tu as inculcarás a teus filhos, elas estarão no teu coração, e tu, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. E é impressionante como nós precisamos de pais hoje que façam essa diferença, que cuidem da vida espiritual dos seus filhos. Mas veja bem, esta palavra precisa estar primeiro no nosso coração, por isso que Deus disse: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E no próprio texto está nesta ordem: elas estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Ela precisa estar no nosso coração.
Eu e você, como pais humanos, nós precisamos meditar na palavra que é do Senhor, para que nós possamos e tenhamos capacidade, dada pelo Espírito de Deus, para inculcarmos estas palavras no coração, na mente dos nossos filhos, sermos instrumentos de Deus para isso. A palavra de Deus, o evangelista Lucas registra, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 39 a 36, o Evangelho de Lucas registra a circuncisão do Senhor Jesus Cristo. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ao 8º dia de nascido. O filho, homem, precisava ser circuncidado. E José e Maria não vacilaram nisso. José não vacilou nisso. A Bíblia diz que, cumpridas todas as ordenanças, eles voltaram para casa. Cumpridas todas as ordenanças. Depois que a palavra de Deus falava que cada pai e mãe precisava levar o seu filho recém-nascido, precisavam fazer as ofertas no templo, tudo. A Bíblia diz que José e Maria cumpriram, cumpridas todas as ordenanças, eles voltaram para casa. José era alguém comprometido com Deus. José era alguém que conhecia a palavra de Deus e servia a Deus na criação do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz também lá em Lucas que anualmente eles iam ao templo, os pais, e o Senhor Jesus Cristo, para cumprir a lei. Foi assim que José criou Jesus. A própria história do casal mostrava e ensinava sobre a comunhão de José e Maria com Deus. Um anjo em sonho falou a José sobre Maria, que ela estava grávida. Um anjo em sonho falou dos planos de Herodes para matar o Senhor Jesus Cristo. E então José, em sonhos, foi advertido para fugir para o Egito. Depois, posteriormente, quando Deus tirou a vida de Herodes, então é dada a ordem para que José então pudesse retornar. Herodes é morto. É hora de você voltar, José. Venha com Maria, traga Jesus. É hora de voltar. Há um grande ministério esperando pelo Filho de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Era o anjo orientando em sonhos a José. Mas a grande beleza está no cumprimento da palavra do Senhor, da lei do Senhor, em que eles estavam mais do que preocupados em sonhos, não estavam preocupados em sonhos. Eles estavam vivendo em comunhão com o Senhor, e Deus os guardou, os protegeu e os guiou. E assim nós precisamos ser pais que vão agir desta forma. Pode ser que nós tenhamos alguma visão de anjo, se for a vontade de Deus. Deus é Deus, Deus é soberano. É Deus quem pode agir e nos livrar de tantas coisas. Como certa feita, e talvez você não tenha ainda lido, vale a pena ler o livro do pastor Ed Jesse, A Bíblia Destruída. E há uma história do reverendo Butler, que pregando o evangelho aqui em tempos de perseguição aqui do nosso estado, diz a história que ele estava se locomovendo de uma cidade para outra, e naquela época não tinha carro blindado, nem cavalo blindado. Materialmente não, espiritualmente sim. Diz a história que o reverendo Butler estava no cavalo e que um homem tentou matá-lo. Mirou nele, mas não atirou. E fez várias tentativas. Depois esse homem se converteu, foi convertido a Cristo. Procurou o reverendo Butler e disse a ele: o senhor estava numa viagem e eu fui contratado para tirar a vida do senhor. O reverendo Butler era um pastor norte-americano, presbiteriano, que veio para pregar o evangelho aqui no interior do nosso estado, de onde temos ainda hoje a igreja presbiteriana de Canhotinho e o hospital que foi construído lá, que serviu tremendamente. Se hoje nós temos ainda problemas e dificuldades na área da saúde, imagine isso há mais de um século. E então, em toda aquela perseguição que foi movida no nosso estado, no nosso país, contra as igrejas evangélicas, este pistoleiro, depois de convertido, procurou o reverendo Butler e perguntou a ele: quem estava com o senhor naquela noite? O senhor estava numa viagem, numa estrada, e ele descreveu tudo.
E então o reverendo Butler foi lembrando e dizendo: não, eu estava numa viagem, sim, mas naquele dia eu estava sozinho. E ele disse: não, de forma alguma. Toda vez que eu mirava no Senhor, e a ordem que eu tinha era esta, e até porque não existia metralhadora naquela época, mais no século. Então ele disse: eu não podia errar o tiro, porque se eu errasse o tiro, o Senhor escaparia, iria fugir naturalmente com o barulho de um tiro no meio de uma estrada, no meio de mato, estrada de barro. Então ele disse: toda vez que eu mirava, ia atirar, um cavalo ou um homem passava e emparelhava com o Senhor. E aí eu esperava, um pouquinho mais à frente, o Senhor estava sozinho. Quando eu mirava e ia atirar, novamente o cavalo emparelhava e o homem ficava na frente do Senhor. E dessa forma vocês caminharam, e eu perdi vocês. Eu não conseguia atirar no Senhor, porque toda vez aquele homem passava. E o reverendo Butler garantiu a ele, disse: eu estava sozinho, não tinha nenhum homem comigo. Ele disse: a única explicação que eu tenho é que Deus pode ter colocado um anjo ali para me proteger e para poupar a minha vida. Nós precisamos viver em comunhão com o Senhor, quer vejamos ou não os anjos. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então nós vamos viver em comunhão com o Senhor. José não estava como pai vivendo em comunhão para ter manifestações de anjos, revelações, sonhos de anjos. Não, porque a revelação nós temos é a palavra de Deus. José estava vivendo em comunhão com o Senhor, por amar ao Senhor. E estava agora tratando da sua família. Nós precisamos ser pais que sejam referencial de espiritualidade. José foi um pai referencial de trabalho. José foi um pai referencial de família. José foi um pai referencial de espiritualidade. A minha oração para mim e para você, pai, para você jovem que deseja constituir família, que sonha em ter filhos, a minha oração é que Deus faça de você, para os seus filhos, um pai referencial de trabalho, de família, de espiritualidade. Nós não somos perfeitos, e não se preocupe, porque eles descobrirão isso. Podemos até ser heróis em muitos momentos, mas eles descobrirão que, a exemplo dos heróis que nós temos de cinema e de grandes produções, eles descobrirão logo que nós também, a exemplo desses grandes heróis, nós também temos as nossas limitações e fraquezas, falhas e pecados. Nós não devemos nos render a nada disso. Nós devemos buscar ao Senhor, clamar ao Pai de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, a este Pai nosso. Nós devemos clamar que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe, para que nós possamos ser trabalhados pelo Espírito dele, a fim de consertarmos cada falha, cada erro, cada problema, cada dificuldade, cada limitação, que os filhos vejam em nós também esse referencial de profunda dedicação ao Senhor, de amor ao Senhor, que eles possam ver em nós um pai referencial de trabalho, de família e de espiritualidade. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.